Boa tarde, gente, tudo bom com vocês? Então, conseguiram fazer isso daqui, a página 17, conseguiram? Ó, aqui vocês têm, né? Eu expliquei ontem, tem que dizer o que vocês veem aqui e qual o sentimento do pintor nessa tela e nessa, certo? Ontem eu expliquei, né, na aulinha de artes, que aqui tem plantações, tem os corvos, né? Os corvos, eles gostam de quê? De comer coisa morta, não é? O céu escuro, aqui parece a lua, né? É um caminho, aí vocês descrevem tudo isso. E depois vocês dizem, né? Escreve aqui. Esse quadro está um pouco triste, porque tem cores tristes. Tem preto, tem cinza, marrom escuro, um amarelado escuro, tem corvos. Os corvos gostam de comer coisa morta, né? Então aqui está o sentimento do pintor, aqui é de tristeza, certo? Aqui embaixo está escuro à noite, tem umas vitórias régias com umas florzinhas. Aí depois diz o sentimento dele. Aqui está também um sentimento de tristeza, porque está tudo escuro. Porém, tem umas flores, né, que podem surgir em meio à tristeza, né? As flores lindas aqui no meio, né? Está escuro, está triste, porém, em meio à tristeza pode surgir um pouco de alegria, né? Ó, as florzinhas, tá certo? Do outro lado, eu pedi para colar, não foi? Aqui o livro pediu para colar uma imagem de alegria, né? Que são cores fortes, claras, e uma imagem de tristeza. Se você não encontrou, eu disse que poderia desenhar, não foi? De alegria, eu disse um campo, uma praia, né? Uma coisa colorida, bem bonita, né? E tristeza pode ser também um campo, mas sendo escuro, feito esse aqui de Van Gogh, certo? Ou esse aqui, Claude Monet, pode ser escuro também, assim, as cores escuras, cinza, preto, né? Marrom escuro, que não tenha muito contraste, né? Pode ser alguém no quarto dormindo no escuro, né? Não sei, pensa aí, seja o artista aí. Tá certo? E a de hoje é a página 19, sobre literatura, gente. Literatura também é arte, você ler e entender o que o texto nos diz, né? Não é só ler, pronto. Você tem que ler e entrar na história, entrar no mundo desse autor, tá certo? E olha a historinha que colocaram de artes pra gente. Vamos ler? Ó, deixa eu ler, antes da historinha, vou ler aqui o que o livro está nos dizendo, ó. Muitos artistas pintam quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem. O escritor faz uso das palavras de maneira diferenciada, estimulando a emoção, a fantasia. Quando ele está lendo assim, a gente fica imaginando o que ele está lendo, né? Se eu estiver lendo para vocês, aí vocês ficam o quê? Imaginando o que eu estou falando, não é isso? A literatura é uma das formas de manifestação artística. Então, tudo que a gente fala, as pessoas vão pensar, vão imaginar, né? Só não imagina que está voando, pensando em outra coisa, né? Você for lá, ó, a lua está iluminada, o céu tá azul escuro, mas está muito linda a lua, a estrada está linda, né? Sem ninguém, mas tem um contraste lindo da lua batendo assim na graminha, junto da rua, as casas iluminadas com a luz da lua. Ou então, o dia hoje está lindo, a árvore está balançando ali com o vento, o mar está maravilhoso, a graminha ali do lado tá linda, as árvores. Então, o que eu tô falando, você vai imaginar, não é? Então, aqui, ó, colocou aqui um poeminha, né? E a gente vai imaginar o que ele tá dizendo, né? O que ele tá falando para nós.
Ó, a boneca, né? A boneca. Como é que tá a boneca aqui, ó? Ela está partida, não é? Então, vamos lá ler o poeminha. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, e a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinho. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga ficaram sem a boneca, porque estavam brigando, né? Uma dizia é minha e a outra também é minha, ficava puxando, né? Aí, e nenhuma se contia, ficava direto assim, é minha, né? Não largava a boneca. Então, o que aconteceu? Já que ela era de estopa, né? Se rasgou, certo? Pronto. Aí foi isso aí que aconteceu, a bichinha da boneca, né? Ficaram sem ela. Tinha que fazer o quê? Costurar, né? Levar numa costureira para ver se ela tenta costurar, colocar de volta, né? Tá vendo? Virando do lado, deu para entender, né, gente? A história a gente imagina, né? As duas meninas brigando, uma puxando, a outra puxando, e por causa disso, as duas ficaram sem a boneca. Né? Poderia fazer o quê? Um acordo. Eu brinco um pouquinho agora, daqui a pouco eu te dou. Pronto, fazer um acordo, não é isso? Do outro lado, página 20. Bora ler? Como se percebe no poema da página anterior, as palavras utilizadas pelo poeta não são apenas para fazer o relato de uma briga de crianças. Elas provocam emoção. A escolha das palavras das rimas traz uma beleza especial e uma situação tão comum. Os poemas são escritos em versos e cada conjunto de versos forma uma estrofe. Certo? Agora é com você. Escreva um poema sobre uma situação do dia a dia que ele chama a atenção e ilustre-o abaixo. Você vai pesquisar, certo? Vai lá no Google. Pesquisa um poema do dia a dia, tem vários lá, e desenha embaixo, né? Aqui a coleguinha botou o cravo brigou com a rosa, aquela música, o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. É um poeminha também, né? Mas pesquise o seu, você coloca lá no Google, poemas de Olavo Bilac infantil, poemas infantis, aí você vai ver lá um bocado, tá certo? Papai e mamães ajudem seus filhos a pesquisar aí, né? O filho que já sabe, vai lá no Google e coloca esse título aí, poemas infantis, aí vai abrir lá um bocadinho, aí você vê o mais legal e coloca aqui, e desenha sobre ele, tá? Tem lá uns bem legais, tá? Aí do outro lado, na página 21, vamos lá? A história abaixo é um texto escrito em prosa, como o conto, o romance, a crônica, a fábula, etc. A cigarra e a formiga, vocês já escutaram? Eu acho que já escutaram essa história, ó, faz tempo, tá? Mas se não escutaram, vamos escutar agora, tá certo? Bem legal. A cigarra e a formiga é uma fábula de Esopo, tá certo? Aí aqui, ó, colocou uma setinha, ó. Título é o nome ou expressão que se coloca no início do texto. O nome desse texto é o quê? A cigarra e a formiga. Então aqui tá explicando, ó, título, tá vendo? O nome ou expressão que se coloca no início do texto.
Aí isso aqui, ó, esses pedacinhos aqui, que tá com um espaço, ó, este, deixa eu pegar com lápis aqui para mostrar melhor, né? Este, tá vendo? Este outro, este, é o que? Parágrafo, tá certo? Toda vez tem que dar um espaço. Eu tinha uma professora que ela ensinava que o parágrafo tem que colocar o dedinho aqui, aí começa o parágrafo. Quando estiver no caderno escrevendo, sabe? Coloca o dedinho e começa. E quando tem o travessão, é o dedinho mais um traço. Certo? Parágrafo se usa um dedinho, eu me lembro das minhas professoras falando. Bota o dedinho e começa a escrever. No outro a mesma coisa. E quando vem o travessão, que é esse tracinho, é um dedo mais o traço. Entendeu? Um dedo mais esse tracinho. Tá ok? Parágrafo é certa divisão de um texto indicada pela mudança de linha. Cada parágrafo de um texto apresenta uma ideia principal. Quando esta se encerra ou quando queremos desenvolver outras ideias, encerramos um parágrafo para começar outro, certo? Então, o parágrafo, né, indica pela mudança de linha, a mudança de linha. Cada parágrafo, né, representa uma ideia principal. Aí quando encerra essa ideia, a gente quer falar outra coisa. Então, botar ponto final e começa outro parágrafo para escrever outras coisas. Certo? Então, vamos lá ler sobre a cigarra e a formiga. Vamos? Em uma tarde de verão, a cigarra estava cantando e tocando seu violão, quando percebeu uma formiga trabalhando incansavelmente. Por que não descansa um pouco? Disse a cigarra. Não posso parar, o inverno está chegando e tenho que ir junto com um formigueiro guardar alimentos para não morrermos de fome, respondeu a formiga. Mas ainda falta muito para o inverno. Aproveite o verão, disse a cigarra. A formiga se recusou e continuou o seu trabalho e a cigarra passou o verão todo cantando. Quando chegou o inverno, a cigarra foi à casa da formiga e pediu comida, pois não tinha juntado nenhuma provisão. Nem um pouco de comida ela juntou. Porque só estava cantando e a outra trabalhando. Enquanto a outra estava trabalhando, no inverno ela iria descansar, porque não ia sair para pegar comida por causa da chuva que ia matar ela, né? Por causa da água. A formiga disse-lhe então: você passou o verão todo cantando, então agora dance. Mandou ela ir embora. Quem mandou você cantar o tempo todinho? Você viu que eu estava trabalhando, seguia o meu exemplo, não é isso? Aí você não ia estar sofrendo agora. Mas a formiga não tem inteligência, ela só queria cantar, ela gostava de cantar. Ela pensava que não ia sofrer. Além do título e dos parágrafos, o texto deve ser bem dividido para que se saiba o início, meio e fim. Tem que saber o início, o que aconteceu no começo. O que estava dizendo aqui no começo? Que uma tarde de verão, né, a formiguinha estava trabalhando e a cigarra cantando e perguntando a ela por que ela não parava um pouco. Foi o início, né? Aí o meio ela estava dizendo que não podia, que ia continuar trabalhando porque ia chegar o inverno. E o fim foi qual? Que começou o inverno, né? E a cigarrinha foi lá buscar ajuda, né? Olha aqui, ó, a formiga trabalhando, né? Coitada, mas pôde descansar no inverno, né? E a cigarra nem aí cantando, né? Vocês já ouviram a cigarra cantando? A cigarra é um bicho assim grande, né? Parecendo uma barata bem gordinha, né? Cinza. E elas quando cantam, ela morre depois. Não sei se vocês já aprenderam sobre isso. Ela morre, ela canta a tarde todinha, né? Ela começa umas 4, 5 horas por aí, 5 horas, tardezinha, anunciando que tá acabando o dia. Então ela fica cantando, tá lá cantando bem alto. Depois ela morre, tipo morre do coração mesmo, porque ela canta muito alto. Aí fica aquele negócio o tempo todinho, aí morre, certo? Do outro lado, o que pede aqui para fazer, gente, né?
Observe a capa de um clássico de literatura infantil e escreva um pequeno resumo sobre o que sabe da história ou, se não conhecê-la, pesquise e escreva abaixo. É sobre Rapunzel, gente. Quem não conhece, pesquise aí no Google, que vai mostrar a historinha, tá certo? Olha aqui Rapunzel. Rapunzel, ela tem o quê? Tem até o filme, gente, né, da Disney. Rapunzel, ela tem o cabelo... Então, Rapunzel, ela tem um cabelo bem enorme. O que vocês vão fazer? Escrever sobre a historinha aqui, ó. Rapunzel era uma menininha bem novinha, bebezinha, que a bruxa má pegou a bebê para cuidar, para ficar com ela, com raiva da rainha e do rei, porque ela não foi convidada para a cerimônia lá da neném. Pegou para ela e escondeu, ficou cuidando dela, deixou o cabelo dela crescer bem grande. O cabelo dava forças para a bruxa má, né? Dava força para a bruxa má. E daí a bruxa má ficava mais jovem, certo? Porque ela pegava... abraçava ela, né, cantava, tocava, e aquele ali, ó, acendia, né, o cabelo dela parece que acendia e dava força a ela. Até que um dia, um príncipe viu ela lá no alto e foi para lá conhecê-la. Ela jogou os cabelos, né, ele pediu, Rapunzel, joga os seus cabelos. Aí ela jogou o cabelo e ele subiu pelos cabelos dela. Chegou lá, conheceu ela, se apaixonaram, né? E ela então fugiu, foi embora, né? A bruxa má queria pegar ela de volta, mas aí não deu certo, né? Mesmo pegando ela de volta, o príncipe conseguiu ajudá-la e ela conseguiu conhecer os pais dela por causa desse príncipe, né? Aí aquela história da Disney é um pouquinho diferente, né? Porque ela corta o cabelo, mas vocês pesquisam, tá? Aí, ó, a pessoa que escreveu aqui, ó, ela foi roubada por uma bruxa malvada. Até que um dia um homem subiu lá e salvou ela. Uma bruxa aí matou ela e a salvou. Na verdade a bruxa morre. Então, minha gente, depois de ter feito, né, o seu resuminho aqui da historinha da Rapunzel, tá certo? Embaixo tá pedindo o quê? Agora escreva uma história sua, a sua imaginação, assim, emocionante, né? Pode ser um príncipe com a princesa, pode ser os meninos aí, né? Pode ser um monstro, um lobisomem, né? Criou a imaginação. Um lobisomem que queria atacar umas pessoas que estavam na floresta acampando, se divertindo. Daí chega um homem muito forte e salva eles. Faça sua imaginação, tá certo? Não esqueça o título, tem que ter o título dos parágrafos, né? Aquele que eu disse que tem um dedinho, né? E principalmente de organizar seu texto para que tenha o início, meio e fim. O começo da história, o meio da história e o fim. Tá certo? E no final lá, você autografa, né? Coloca lá o seu nome, né? Texto o nome de um aluno, de José, né? José Henrique, tá? Você coloca lá, assina seu nome no final. Tá? Aqui, ó. Aqui ela quis colocar João e Maria e os Caçadores. Tem um filme, né? João e Maria e os Caçadores. Aqui era uma vez 2 irmãos na floresta. Ela criou, ó, parágrafo. Tá vendo o parágrafo que ela colocou aqui, ó? Parágrafo, tem que botar um dedinho e começar. Era uma vez 2 irmãos na floresta perdidos, até que um dia... Perdidos, ó. Era uma vez 2 irmãos na floresta perdidos. Aí tem uma vírgula, tá? A coleguinha não botou a vírgula. Até que uma bruxa os pegou e queria matá-lo.
né? Na história de verdade queria, na historinha de criança, né? Ela queria levar para casa para dar comida a eles, bem muita comida e comer eles, certo? Eu queria comer eles. E eles quase foram mortos, vírgula, ela não botou vírgula. Mas eles escaparam e encontraram a bruxa branca, mais a bruxa negra. E apareceu aquela briga entre os dois. Aí faltou mais alguma coisa aqui, né? Se eles escaparam, vamos aqui continuar a história da colega aqui. Se eles escaparam, aí pensa aí numa coisa emocionante. Eles escaparam, aí já viam a bruxa, eles viram a bruxa, aqui tem uma bruxa negra e a outra branca, né? Nesse filme de João e Maria tem umas bruxas boazinhas e tem outras malvadas, certo? Aí e começa aquela briga, aí falta o final aqui, né? Briga entre eles. Aí eles brigam, mas os dois, João e Maria, vencem, matam as bruxas malvadas. E aí eles continuam sua vida. E esse aqui, eles são caçadores de bruxas, certo? Então eles continuam caçando as bruxas. É um filme muito legal, viu? É mais gente grande que assiste. Vocês com 10 anos, não sei se já podem assistir, tem que ver lá a classificação. Tá? Mas é muito emocionante, eles lutam muito, matam as bruxas malvadas e tem umas bruxas boazinhas nesse filme. Já no João e Maria de crianças, né, a bruxa malvada pega eles lá na Floresta Perdidos mesmo, leva para casa, são duas crianças, né, menino e menina, leva ele para casa, né, a casa cheia de doces já pela frente. Aí quando entra, eles botam ele na gaiola e topam eles de comida para matar ele, para comer eles. Certo? Mas eles escapam, correm e são libertos, são livres. Agora que ela morre, eu não me lembro que ela morre na historinha, não. Certo? Então vocês podem pesquisar uma historinha, podem criar, né? Que aqui está dizendo, escreva uma história. Você pode criar também sua história. Aqui, ó, no título, você pode colocar aqui, ó, A Floresta Encantada. A floresta misteriosa. Aí você escreve os mistérios dela, tá certo? A floresta misteriosa. Qualquer título que você quiser. Aí aqui coloca o espaço, né? Aí coloca Era uma vez uma floresta. Tô só dando ideia, tá? Era uma vez uma floresta misteriosa. Ela tinha esse nome porque de dia ela era uma floresta muito linda, com pássaros cantando, pessoas passeando lá na grama, fazendo piquenique, mas que à noite ela se tornava um mistério. Esse mistério era porque, vai colocando a vírgula, mistério, depois mistério, vírgula. Aí, esse mistério que todos falam é porque de noite aparecem, de meia-noite aparecem coisas estranhas, vírgula. Essas coisas estranhas são lobisomem, o saci, vamos colocar aí o folclore no meio, o curupira, e ninguém aparece à noite com medo dessas coisas que aparecem. Aí bota ponto, outro parágrafo, né? Se der aqui, né? Mais um parágrafozinho, acho que dá. Certo dia, uma pessoa, um homem, estava passeando, porque ele estava preocupado com seus problemas, então foi para a floresta, que ela era muito linda, e foi lá olhar o lago, fica lá na beira do lago, na grama. O tempo passou e chegou a hora do mistério da floresta. Então, quem se aproximou dele foi o lobisomem. Ele escutou, você pode estar, sabe? Aí, vírgula. Então, ele começou a correr e o lobisomem avistou ele. E ele começou a correr, mas ele tinha atrás das costas dele uma arma.
grande. Então ele subiu numa árvore, mirou bem no lobisomem e atirou bem na cabeça, no coração. Vocês inventam aí onde foi que ele atirou. E daí, por causa do lobisomem, né, quando ele atirou, ele conseguiu ir embora, porque ele não viu os outros, não viu o Saci, não viu o Curupira, que ficaram assustados quando viram o tiro. Ele foi embora para casa. Quando chegou no outro dia, o boato foi que encontraram uma pessoa lá na floresta com um tiro. Daí então, quando chegava a noite, a floresta misteriosa deixou de ser misteriosa. E aí todos puderam também dar uma passeadinha na noite, exceto no horário que todos estavam dormindo. Acabou a história. Aí coloca lá sua assinatura. Você pode criar sua história, seu mistério, ou só de alegria, ou de tristeza, né? Uma criança que vivia triste. Era uma vez uma criança que vivia triste porque estava com saudade de um vovô, de uma vovó. Aí coloca o título. Era uma vez Joana. Não, era uma vez Joana, não. Joana, um exemplo, né? Joana. Aí bota o parágrafo. Era uma vez. Ou então, Joana era uma menina de 10 anos que brincava muito, sorria muito, ia para parques, ia para praia. Aí, ponto. Outro parágrafozinho aqui, ó. Dá um espacinho. Certo dia, seus vovôs estavam muito velhinhos e faleceram. Daí ela ficou, vírgula, né? Aí daí ela ficou muito triste, sem vontade de sair, sem para passear, sem vontade de nada. Ponto. Aí outro parágrafo. Mas um dia, quando ela foi ao parque, a mãe dela levou ela conheceu uma amiguinha. E essa amiguinha começou a dizer que também perdeu seus avós, mas que tinha que ser feliz, né? Continuar a vida, né? Da melhor maneira, continuar passeando, porque seus vovôs estavam bem, estavam felizes, estavam descansando. E elas tinham muito o que viver pela frente. Ponto final. Certo? Aí assina. Faça a sua historinha, sua imaginação. Você é o autor. Tá certo? Também pode pegar outra história. Feita essa aluna aqui, ela pegou a João Maria. Mas você pode criar a sua. Seja o artista aqui. Certo? Usando lugares bonitos, lugares feios também, que é de tristeza, usando pessoas, usando animais. Pode colocar, tá certo? Papais e mamães podem ajudar também você na criação desse texto, usando parágrafo, usando vírgula, parágrafo de novo, o título direitinho, tendo começo, meio e fim. Como começou, o que está acontecendo e o fim da história. E assina seu nome embaixo, tá bom? Pronto, essa é a aulinha de hoje. Depois a gente vai ter outro assunto, que é xilogravura, que é sobre historinha também, tá? Mas só que é uma forma bem legal, né? Pra gente fazer aquele negócio de artes que eu falei, que precisa do isopor. Mas é de uma historinha que você já conhece. Aí você vai ter que desenhar. Mas deixa o segredo, depois eu digo, né? Depois eu digo o que vocês vão fazer. Quase que não sai. O que vocês vão fazer dessa arte. É sobre uma historinha que vocês conhecem, né? Uma história bem legal. E vai pegar um segredo. Pode ir. Tchau, tchau. Fique com Deus.